Bem, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 6. Amém? O título do texto está aqui escrito: Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava dele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhes assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edicto real e fazerem firme este mandamento: qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Lendo esse texto aqui, a palavra do Senhor nos diz que o rei Dário, ele queria constituir 120 príncipes que estivessem perante ele, que administrassem todo o seu reino. E 3 presidentes, que seriam os principais, dos quais esses 120 prestariam contas para esses 3 presidentes. Mas a Bíblia nos diz aqui que Daniel se destacou entre os 3 príncipes, os 3 principais aqui. Daniel se destacou entre eles. E a Bíblia nos fala por que ele se destacou: porque ele tinha sobre a sua vida um espírito de excelência. E tudo o que nós fazemos com excelência, quando você faz algo com amor, quando você faz algo com carinho, com dedicação, com certeza você vai se destacar. As pessoas se destacam no ramo, na sua profissão, um atleta, que ele exerce ali, a sua atividade, e ele se destaca, ele se torna melhor porque ele fez com excelência, ele fez com perfeição. E Daniel tinha um espírito de excelência. Daniel fazia tudo com amor, com carinho, com perfeição, e sobre a vida dele havia o Espírito de Deus. E por conta disso, aqueles homens agora procuram achar ocasião contra Daniel, para tentar acusá-lo, para tentar tirar Daniel ali daquela posição e tentar queimar o filme dele perante o rei Dário, porque o rei Dário queria construí-lo sobre todo o reino, porque ele era diferenciado. Na minha vida, na sua vida também não é diferente. Por nós sermos diferenciados, muitas vezes seremos invejados, vamos ser perseguidos. Pessoas com mau caráter, com uma má índole, vão tentar destruir aquilo que Deus tem na minha, na tua vida, tentando impedir o nosso progresso. E, consequentemente, essas pessoas vão usar de estratégias, vão usar de argumentos, vão usar de estratagemas para tentar destruir o plano e o projeto que Deus tem na minha, na sua vida. E Satanás, irmão, ele trabalha de maneira sutil muitas vezes. As pessoas vêm com um espírito de manipulação para tentar te enredar, para tentar te manipular, para tentar achar alguma brecha, alguma fraqueza, alguma falha em você, para tentar te entregar para o teu superior, seja na empresa, seja o pastor da sua igreja, seja uma liderança que está acima de você e essa pessoa quer te honrar de alguma forma, ou seja o próprio Deus. O diabo vai usar pessoas, instrumentos, para tentar impedirem a nossa promoção diante de Deus, diante dos céus. E a Bíblia nos fala que agora esses homens procuram uma brecha. Não viram que Daniel tinha nenhum vício, mal, nenhuma culpa. E agora eles procuram achar uma falha em Daniel, na lei dele, na lei deles eles não conseguiram. Então vamos procurar na lei do Deus de Daniel. E viu que Daniel, todos os dias,
ele tinha um hábito, ele tinha um costume de orar 3 vezes, né? Ele dobrava os joelhos e abria as janelas do seu quarto ali, né? Em direção a Jerusalém. Ele orava 3 vezes ao dia e dava graças a Deus todos os dias. A Bíblia nos fala que agora aqueles homens, de maneira suja, de maneira fria, calculista, eles agora montam um plano e vão até o rei. E agora fala ao rei, que qualquer homem que fizer petição a qualquer Deus, ou a qualquer outro homem que não seja a ti, seja lançado na cova dos leões. E aqui, conforme a lei dos medos dos persas, né, é a lei que não se pode revogar, o rei vai assinar e vai autorizar essa lei. O rei não sabia que aquilo se tratava de Daniel, que eles queriam pegar Daniel na falha, né, que não era uma falha, mas era uma virtude de Daniel. Ele orava a Deus, ele buscava a Deus. E ali aqueles homens, de maneira muito suja, fazem com que o rei assine aquele decreto. O rei assina, não sabendo que estava sendo assinado, e eles dizem, no espaço de 30 dias, nenhum homem pode fazer petição a nenhum outro Deus, porque se fizer, será lançado na cova dos leões. A Bíblia nos fala que agora, nesse espaço de dias, Daniel, ele ouve a sentença, e Daniel não fica com medo da sentença. Porque o homem e mulher de Deus não pode ter medo de sentenças humanas, ou de coisas que o diabo planeja contra a vida dele e contra a vida dela. Quem sabe alguém levantou uma calúnia contra você. Quem sabe alguém está te perseguindo, está te difamando, te caluniando, achando que vai conseguir te parar. Quem sabe alguém está levantando uma sentença maligna contra a tua vida. Mas o Senhor manda dizer para você hoje, não pare. Continue, não tenha medo da afronta dos homens. Daniel aqui, ele não teve medo da afronta. Quando ele ficou sabendo da notícia, da sentença, ele continuou orando. Aí que ele foi orar mesmo. Aí que ele foi buscar a Deus com prazer, com alegria. E aqueles homens ficam revoltados, porque eles veem Daniel orando. E agora, eles falam, pegamos Daniel. Daniel estava orando e entregam Daniel para o rei. Quando o rei fica sabendo que é Daniel que está orando, o rei fica triste, o rei fica abatido. O rei agora tenta de alguma forma livrar Daniel até a noite, porque o decreto tinha sido lançado e ele tinha que ser jogado na cova dos leões. E o rei faz de tudo para que Daniel não seja jogado, mas o rei não consegue, porque a lei tinha que se cumprir. A Bíblia nos fala que agora eles levam Daniel diante da cova dos leões, colocam uma pedra sobre a cova, e o rei ali coloca o seu anel perante aqueles grandes ali que estavam ali, e o rei, ele não consegue dormir durante a noite. Ele vai embora para sua casa, para o seu palácio, ele jejuma, ele não quer música. Agora o rei jejuma por Daniel. Agora o rei começa a orar pela vida de Daniel. Mas Daniel estava ali protegido por Deus, porque o anjo do Senhor estava dentro daquela cova. Então os leões, eu acredito que eles dormiram, eu acredito que eles viraram seres dóceis, porque o leão é feroz, ele é cruel, e ali eles ficavam tranquilos, calminhos, porque Deus enviou o seu anjo. Aí o rei levanta de manhã e vai até a cova. Quando o rei chega na cova, o rei manda tirar a pedra e fala, Daniel, acaso teu Deus pode te livrar? De repente, Daniel diz assim, olha rei, meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da cova dos leões. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, teu Deus vai te livrar dessa cova. Quem sabe te jogaram literalmente numa cova, numa situação, num beco sem saída, inventaram calúnias contra você, mentiras contra você, colocaram você contra pessoas que podiam te ajudar, contra pessoas que iriam ser benefício para a tua vida, iriam ser canais de bênção para você, mas não se preocupe, porque o teu Deus enviará o seu anjo e te livrará da cova. O teu Deus, o Deus a quem você serve, ele vai te livrar dessa situação difícil, dessa adversidade, dessa cova, dessa humilhação, dessa provação. Quem sabe que o diabo até o dia de hoje tem rido de você,
têm zombado de você, quem sabe pessoas têm zombado de você, e você continua na tua fidelidade orando, jejuando, consagrando, lendo a palavra, obedecendo, fugindo da aparência do mal. Então o Senhor manda dizer para você que Ele vai enviar o teu anjo e vai te livrar, vai te guardar, vai te proteger, e você será livre. Quem sabe preparar uma cilada contra você, uma armadilha para tentar te pegar, para tentar te destruir, para acabar com a tua história, mas serão eles que serão envergonhados, serão eles que serão destruídos. É na vida deles que vai acontecer o que eles planejaram contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Aqueles homens queriam que Daniel fosse morto, fosse destruído. No entanto, agora o rei tira Daniel da cova. O rei manda chamar aqueles homens que o caluniaram, as suas famílias, os seus filhos, e eles é que são lançados dentro da cova, no lugar de Daniel. Antes de entrar na cova, os leões comeram e esmigalhavam os seus ossos, porque o juízo de Deus recaiu sobre a vida daqueles inimigos de Daniel. Ei, o juízo do Senhor recairá sobre a vida dos teus inimigos. Quem sabe alguém acha que Deus não é com você, quem sabe alguém acha que Deus é na tua vida, quem sabe alguém acha que vai parar a sua marcha, vai parar o fluir de Deus na sua vida, vai tentar impedir os planos que Deus tem na tua vida, mas não conseguirá impedir, porque tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Foi assim com Daniel e será assim comigo, com você. Mas os inimigos que se levantaram contra Daniel, eles foram lançados na cova, eles foram destruídos, e agora a Bíblia nos fala que Daniel é honrado. Daniel é colocado no lugar de honra perante o rei. Deus vai te colocar em lugar de honra. E aqueles que te humilharam serão destruídos, serão arruinados, porque o juízo do Senhor recairá sobre eles. E Deus provará e mostrará que Ele é na tua vida. Assim como Daniel, Deus também provará que estará sobre a tua vida. Mas o que eu acho interessante é que Daniel era um homem de oração. Daniel não temeu a sentença do rei, não temeu as afrontas, porque Daniel orava. Quando nós oramos, nós não tememos a afronta do inimigo. O inimigo pode levantar calúnias, pode levantar perseguições, pode levantar ameaças. Mas quando nós clamamos aos céus, Deus nos responde, e nos responde com fogo, e nos dá vitória. Ele cumpre a palavra dele sobre a minha e sobre a tua vida, para a honra e glória do Senhor. Quem sabe você tem estado numa cova, numa situação difícil, acha que é o fim. Deus manda dizer para você: continue orando, continue clamando, porque o Senhor vai te tirar da cova, e depois da cova vai te colocar numa posição de honra. E aqueles que te humilharam verão Deus te exaltar, e eles serão humilhados e derrotados pelo próprio Deus. Deus entrará com juízo na vida de pessoas que tocaram na tua vida, tocaram no teu ministério, tocaram na tua unção, tocaram na tua chamada. Deus vai tratar com essas pessoas e vai provar que foi Ele quem te chamou pelo nome, que foi Ele quem te chamou para coisas grandes, e a promessa, o plano e o projeto dele se cumprirá, e irá se concretizar na tua vida, para a honra e a glória do nome do Senhor. Assim como Deus foi com Daniel, Deus também será contigo. Assim como Deus honrou Daniel na Babilônia, Deus também honrará a sua vida. E sabe, você tem passado por situações adversas e acha que não tem mais solução, mas Deus manda te dizer que esses leões, eles vão dormir, eles vão jejuar, mas a bênção de Deus vai chegar nas tuas mãos. O mal não vai poder tocar em você, porque existe um anjo do Senhor que está te protegendo, que está te livrando e que está te guardando nessa noite. Que você possa ficar com esta palavra, que você possa meditar nesta mensagem, e que você seja edificado por Deus, que você seja cheio do Espírito Santo, que o Espírito do Senhor possa estar sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, seja o que for que você esteja fazendo e empreendendo. O Espírito da excelência está sobre você. Pode ter certeza que aonde você for, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar,
podem armar ciladas contra você, podem te caluniar, podem querer puxar o teu tapete, mas Deus vai mostrar quem é e quem não é, quem são os teus verdadeiros inimigos. Deus vai jogar por terra aqueles que se levantarem contra você, mas Ele vai honrar o plano e o projeto e o propósito que Ele tem na tua vida, para a honra e glória do Senhor. Que você fique com esta palavra, que você continue fazendo as coisas com excelência e que você continue orando, porque do Senhor vem o livramento sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.